Olá, caros náufragos. É um prazer estar aqui com o Jota e o Francisco. É isso mesmo, meus caros náufragos. Está acontecendo. Eu, Jota Borgonhoni, âncora deste programa, está ao meu lado, Francisco Scorsin. É um prazer estar do teu lado, João Paulo. Cara, eu me senti tão identificado, cara, tão identificado. Sim, meus amigos, estamos aqui com toda a pompa e circunstância, estreando o primeiro Náufragos Entrevista, né, Chico? Sem palavras, cara, tô sem palavras. Eu tô sem palavras e sem voz, né? Porque perto dessa voz aqui não é nada, né? A gente fica no nosso devido lugar, né? A gente se coloca no nosso lugar. Nossa, impressionante, gente. Ô, meus caras, então hoje já começa... Já dá pra encerrar. Já deu, né? Então, vamos pro boa noite aqui. Calma que tem boa noite aqui também. Você pode ficar aí. Você não tá acreditando ainda? Mas enfim, a gente vai fazer então nosso primeiro Náufragos Entrevista. E a entrevista é nada mais nada menos do que o Cid Moreira. Você pode estar falando assim, capaz, eu não acredito. Eles estão nojo, eu não acredito. Então, se você não acredita... Os caras aí, pandemia, 257 mil podcasts, fazendo 3 horas de entrevista, sempre com as mesmas pessoas. E nós aqui com conteúdo. Quando a gente entrevista, meu querido, carta na... A entrevista é o Cid Moreira, entendeu? Quem entrevistou em todos esses podcasts? Mas ninguém. É só aqui nos Náufragos. Só aqui nos Náufragos. Então, assim, se você não está acreditando, vamos deixar então nosso... Vamos deixar isso muito claro. Vamos deixar isso mais claro do que pode estar, tá bom? Para você acreditar de fato. Então, vamos deixar nosso entrevistado se apresentar, então. Então, vamos lá, meu querido entrevistado, por favor, se apresente, então, para as pessoas acreditarem, né? Me belisca. A geração TikTok conhecê-lo. Então, vamos aí. Sejam bem-vindos, meus caros náufragos. Eu vou me afogar com vocês, né? Eu sou o Cid Moreira e tenho ao meu lado Jota Borgonhoni e o Francisco Scorsin. Quem são essas pessoas perto de Cid Moreira? Quem são? Quem é? Eu não tenho como agradecer, cara, essas 2 entradas magníficas que serão utilizadas recorrentemente nesse podcast. Certamente, meus caras. Não sejam muito bem-vindos. E finalmente alguém está usando meu bordão de forma correta, adequada, com uma voz, né, precisa. E estamos aqui, então, para esse podcast de entrevista com o Cid Moreira. Coisa mais linda. Né? Evidentemente não vai ter aviso paroquial nesse podcast, não vai ter naufrágio da semana. O naufrágio da semana talvez seja a nossa emoção que está se transbordando aqui. Estamos nos afogando junto com o Cid Moreira. Nos afogando junto com o Cid Moreira. Mas eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho como é que aconteceu isso, né? Porque muita gente fala assim, nossa, como é que vocês conseguiram? Nossa, quantos contatos, coisa... Gente, foi um negócio como acontece sempre aconteceu no nosso projeto. Foi algo completamente espontâneo. Tá? Exatamente. Como é que foi? Eu estava numa live com o psicólogo Rafael de Abreu, não sei quando que era, foi ano passado, né? Foi ano passado. Eu não me lembro. A live foi até lá no meu antigo apartamento, então foi ano passado. E aí eu tava lá numa live, de repente eu comecei a ver uns comentários assim, Cid, sou muito fã de você, Cid, no comentário de live. Vocês sabem como é que é comentário de live, né? É aquela coisa, assim, a terra de ninguém. Aí de repente eu vi que tava lá o Cid Moreira com a setinha azul, né, do Instagram. Eu falei, não, pera lá, Rafael, para lá, para tudo. E eu fui ver, era o Cid Moreira mesmo. Eu até perguntei, Cid, narra a minha vida. E naquele dia o Cid já mostrou que tem uma identificação, já rolou uma identificação. Porque ele respondeu pra mim, será que sua vida daria uma boa narração? Já pegou, já tipo... Já aquele momento... Hello, darkness. Foi exatamente. E então, para nossa sorte e puramente por acaso, o Cid começou a seguir os Náufragos, né? Começou a seguir o nosso projeto no Instagram e começou a dar like, começou a marcar a gente nas postagens dele. Começou a conversar, né? Começou a conversar e começou a fazer comentário, enfim. Até que teve um dia que eu escrevi uma sequência de 3 posts e o segundo post era O Farol é a Morte da Solidão.
Eu escrevi lá o post e tudo mais, todo mundo, que legal, tá bonito coisa e tal. E alguém comentou, seria bom se o Clístenes, que né, acho que o pessoal conhece, Clístenes narrasse esse post, ia ficar muito legal. Eu dei like lá, seria legal, né, coisa e tal. Daí o Cid Moreira deu like, eu falei, seria legal. O Cid Moreira narrando isso daqui, né, fiquei pensando. Mas desde que, de repente, o Cid responde pra gente, olha, eu não sou o Clístenes, mas se quiser eu posso gravar pra vocês. E aí, meus amigos, abriu um portal na minha cabeça. Uau, o quê? O quê? O Cid Moreira. O Cid Moreira está se disponibilizando a gravar um... Aí, sabe quando você fica naquela assim? Graças a Deus eu entrei a Lívia, porque eu fiquei assim durante uns 5 dias. A Lívia já, né, quem cuida aqui da nossa conta, já mandou mensagem pra ele. O Cid Moreira foi, assim, fantástico, né, uma disponibilidade absurda. Na hora mesmo, ele falou, não, pode deixar, ele gravou e ele mandou pra gente. Né, e ainda perguntou, né, Cid Moreira ainda perguntou, depois me digam se ficou bom. É a minha cara de quem vai corrigir o Cid Moreira, né? Como se tivesse o que corrigir, né? Não tinha nada pra corrigir. A gente até descobriu que o texto tinha nuances que a gente não tinha percebido. Eu que escrevi o texto, eu falei, cara, eu nem sabia que tinha. Tanto que se você quiser, né? Onde é que tá essa gravação? Aqui embaixo na legenda tá o link, tá? Do vídeo com a gravação que a gente fez. Enfim, e aí... Tá no YouTube, né? Tá no YouTube. A gente subiu faz um tempo. E daí o que aconteceu? E aí o Cid continuou ali, conversando, né? Mandando... volte e meia, ele comentava alguma coisa. A gente, enfim, já tava assim... Já zeramos a vida. Né? Já estamos completamente agradecidos. Mas é isso que surgiu a nossa ideia de chegar e falar assim, e se a gente entrevistasse o Cid Moreira um dia no podcast? Né? A gente chegou nesse queria fazer momento, né? A gente chegou a pensar no... Puta, podia ter... Será que o Cid não topava fazer alguma coisa? Uma live, qualquer coisa. Qualquer coisinha, assim, né? E aí tem um lado de bastidor que até a gente só fica sabendo muito depois, né? Porque a gente tem que agradecer muito a Fátima, a esposa do Cid Moreira, que é quem faz toda a articulação para acontecer, os vídeos que ela que gravou, vocês vão escutar, acho que a voz dela em alguns momentos aí. Também agradecer a Nori, que se eu não me engano é a fisioterapeuta dele, que é próxima, conhece a nossa amiga Lana, a Lana aqui da confraria. Vocês já devem estar acostumados com a Lana, não seja você mesmo. E o fato é que, assim, conversando, apresentando nessa live, por exemplo, foi, acho que pelo que eu entendi, foi a Nori que falou, entra lá, veja lá quem são os meninos, não sei o que, é muito legal, muito bom, não sei o que. E aí o Cid entrou e daí começou todo esse processo que o Jota fez. Teve todo uns movimentos, né, de quando a gente foi fazer... Porque a gente foi deixando assim, vamos falar com o Cid, mas que hora, que não sei o que, como que a gente fala com o Cid? Como que faz, como que não vai, como não sei o que e tal. Através da Lana também, chegamos, sabe que não dava pra fazer um podcast, alguma coisa assim, o Wilson fez a intermediação, não sei o que, ele falou assim, deu, caralho, e agora, o que faz, né? Aí o que faz é o que a gente sempre faz, entendeu? Nós fomos atrás da biografia do Cid Moreira, já vamos falar do livro escrito pela própria Fátima, fizemos umas perguntas cabeludas, falei assim, Cid, se você ficar à vontade... Responde pra nós aí. Né? Porque uma coisa que daí a gente conheceu do Cid Moreira foi assim, não, vou ficar incomodando, não só, né, já aposentado e tudo mais, mas também ele é muito, muito na dele, né? Porque tem isso, né? A gente conhece. Vamos ficar forçando a amizade também. O Cid Moreira, ou se você não conhecer, deveria conhecer. Sim. O Cid Moreira, enfim, é um ícone do jornalismo nacional, é um ícone nacional do também, entretenimento, da cultura. Absurdo, assim. E é aquela questão, né? Quando você vai lidar com uma pessoa dessa, você tem que descobrir como é que é a pessoa de verdade, né? Porque, enfim, pode ser que tenha lá ele faça lá o trabalho dele, muito bem feito, coisa e tal, mas o Cid Moreira podia ser a pessoa mais sociável do planeta, aquele sujeito assim, aleatório, ou ele poderia ser de outro jeito, ou ele poderia ser uma pessoa tranquila de entrar em contato, ou não, enfim, a gente também tinha que conhecer o Cid Moreira. E a gente é tão pouca prática com essas coisas que a gente não sabe, completamente. Né? Tipo, tanto que assessoria de imprensa, vamos fazer uma troca, não sei do que, a gente não entende nada desse negócio. Então, assim, a gente foi até atrás da biografia, né? E a gente descobriu, e isso deixa todo esse Náufragos Entrevistam, como também o vídeo que ele gravou, o áudio que ele gravou pra gente, deixa tudo isso mais maravilhoso ainda, porque a gente foi ler a biografia e ele mesmo, né, se coloca como essa pessoa não muito sociável, né? É isso mesmo. O que torna o agradecimento que a gente tem para fazer pro Cid, pra Fátima,
maior ainda, né? Na página 60 da biografia, né? Ele diz assim: pode parecer contraditório, mas eu sou assim mesmo. Tenho uma dificuldade imensa de me comunicar. Nem combina isso com o locutor que a multidão reconhece. Mas é muito mais simples para eu estar em uma bancada, em um estúdio e falar para milhares de pessoas do que conversar com elas pessoalmente. Simplesmente não sei o que dizer. Fico sem graça, não sei puxar assunto, acho complicado festa, aquela barulheira toda. É difícil ouvir o que as pessoas estão dizendo, é quase impossível travar um diálogo, dar atenção a todos que te cumprimentam. Não sei dizer, mas festa, badalações e reuniões sociais têm algo de insano para mim. Em minha casa gosto de encontrar no máximo mais 2 casais, todos íntimos e que possam tornar a noite agradabilíssima falando e ouvindo uns com os outros. Ele é muito caseiro, portanto ele não gosta de... Primeiro me dá um abraço, isso aqui... Posso botar no meu epitáfio isso aqui? Me dá um abraço. Então ele é uma pessoa... Não tem isso, tanto que a gravação não é uma live conversando com a gente. Não é uma live, né? Não. Ele no estúdio dele, da maneira mais confortável. E por isso mesmo a nossa gratidão pela disponibilidade dele, né? Contar, vocês vão ver coisas aí que na biografia ele não detalha, porque também agradecer muito a Fátima primeiro pela biografia, né? Segundo, porque pela biografia já dá para agradecer a pessoa que ela é, porque a Fátima, como esposa do Cid Moreira, na biografia ela toma uma postura ética invejável de se aplaudir, que ela não se mete na vida anterior de outros relacionamentos do Cid Moreira. Na biografia não se entra nesse mecanismo para conhecer a voz mesmo, o comunicador do Brasil. Tem muita informação sobre o Cid Moreira, mas as partes dos relacionamentos anteriores, ela se colocou numa posição de não é o papel dela, e eu acho isso perfeitamente compreensível e de se aplaudir, né? Então, por isso mesmo, né, já não é dada essa sociabilidade, ter gostado da gente, ter se disposto a fazer isso, ter essa gravação, mandou pra gente, né, todo o contato, das conversas, né, da humildade com que em nenhum momento conversou como a gente se conheceu na padaria ali, conversando na padaria. Não há realmente palavras para agradecer, né? A Fátima, Cid, Nori, Lana, todo mundo que ajudou nisso daí é o presente do Natal para nós, né? No final das contas é um grande presente para nós e para vocês também. Mas a nossa ideia, então, quando a gente foi fazer essa possibilidade dessa entrevista, né, que acabou se tornando ele respondendo algumas perguntas nossas, assim, foi que a gente foi, evidentemente, a gente não é nenhum âncora de programa de fofoca, essas coisas, não vai ficar lá escrutinando a vida do sujeito e fazendo perguntas medíocres, né? A gente tentou trazer perguntas e principalmente questões que trabalhassem com muito do que a gente já fala aqui. Sim. Porque, querendo ou não, o Cid Moreira, né, ele é icônico nesse sentido, e óbvio que quando você vai ler a biografia dele, você vê questões de maturidade, questões de relacionamento, questões de vocação e questões de naufrágio total, que são os 4 naufrágios, né, os 4 temas que nós trabalhamos aqui no nosso projeto. Então, assim, as nossas perguntas, foram 6 perguntas que nós fizemos, e as nossas perguntas foi na ideia disso, né, de tentar trazer do Cid Moreira essas questões. Obviamente, né, se você quiser conhecer de fato, mas um pouco melhor o Cid Moreira, a gente aconselha a esse livro aqui, né, que chama Boa Noite, tá? Não podia ser outro nome, né? Cid Moreira, a grande voz da comunicação do Brasil. Escrito pela Fátima Sampaio Moreira, que é a esposa do Cid Moreira. Que é a esposa do Cid Moreira. Então, a questão é essa. A gente fez algumas perguntas e o Cid se disponibilizou a respondê-las. E as perguntas foram bem focadas, assim, menos talvez até dos fatos, porque os fatos estão aqui, né? E mais para a gente tentar extrair algumas coisas que a gente acha que dentro do projeto, né? Para a gente se resgatar de naufrágios da vida, entender como é que a vocação é percebida e realizada pelos outros, né? Os desafios de maturidade, como é que enfrentou os dramas da vida. A gente foi para, obviamente, pegar a partir dos fatos da vida dele, tentar extrair esses elementos. Então, óbvio que para a gente, as perguntas que nós estamos fazendo aqui, nós vamos ter que botar um contextozinho de biográfico aqui a partir do livro, para que você possa entender também por que a gente fez as perguntas que fizemos, né? Exatamente. Então vamos iniciar então esse primeiro. Os náufragos se entrevista com... A gente vai decidir ainda o nome desse podcast, mas com o Cid Moreira, tá? Vou fazer a primeira pergunta e o Cid irá nos responder. Primeira pergunta. Quando chegamos na maioridade, nosso olhar para o que vivemos pode nos trazer descobertas inesperadas, com certas memórias significando mais do que significavam até então. No livro, o senhor conta de uma vivência aos 7 anos de idade
que foi muito marcante ao assistir no cinema a um filme de Chaplin, o que levou a brincar muito a sério de cineasta. O que o Cid Moreira de hoje diria àquele menino dos 7 anos? Eu diria, você não tem ideia da aventura que o aguarda por essa vida toda. Você vai viver muito, hein? Namorar bastante. Essa timidez toda vai embora. E você vai entrar nesse rádio que você escuta toda noite e fazer muito sucesso. Sabe aquela televisão que você vê no Flash Gordon, filme de ficção científica? Você vai trabalhar lá até o fim da sua vida. Não deixe de usar preservativo, hein? Você não tem ideia das encrencas que terá que resolver por conta de filhos que não planejou, né? Cara, eu adoro o Cid de 90. Quantos anos está o Cid hoje? Nasceu em 1927? Então ele tá com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Falta 6 para ele chegar no 100. É verdade. É mais fácil contar de trás para trás. Então, quase aí, um século de vida, voltando para aquele de 7 anos e falando pro menino o seguinte. Presta atenção. Presta atenção, vai acontecer isso. Agora presta atenção. Usa camisinha, por favor. Se previna, Cidinho. Se previna, Cidinho. Você já viu, na primeira resposta, você já viu talvez os naufrágios que mais incomodaram o Cid Moreira foram, obviamente, os de relacionamento, que levaram a problemas de naufrágio familiar. Mas você vê assim que... muito bom isso. Que na primeira resposta a gente já vê assim, a questão do naufrágio, no naufrágio da maturidade, da vocação, do relacionamento, né? Sim. Ou seja, a primeira coisa é, você vai falar nesse rádio que você está escutando, né? Já é a primeira coisa, né? Ele já meio que profetiza o que irá acontecer. Porque é uma coisa assim, só para a pessoa entender. Esse evento que aconteceu há 7 anos foi que ele foi no cinema, e o cinema naquele período, né, na década de 30, ele era mudo e você tinha uma bandinha, uma orquestra, né, tocando ali, fazendo... Então, a experiência de estar no cinema era uma experiência mais parecida com o teatro do que do cinema hoje, que a gente tem hoje, né, que é com muito mais recurso tecnológico. E ele foi assistir um filme do Charlie Chaplin, aquilo impactou ele tanto que em casa ele brincava de cinema. De que maneira? Ele fazia com a luz uma caixinha para fazer um negócio de sombras e tudo mais. E a gente guarda, quando eu leio biografia, eu sempre presto atenção em certos eventos primordiais, vamos dizer assim, em certas experiências de base, em que pelo simples fato da pessoa destacar aquilo de várias outras, já significa que tem um peso na vida da pessoa maior do que qualquer outra coisa. E, em geral, essas lembranças são chamados de vocação. Está chamando para alguma coisa. E o legal é isso, quando você vê aquilo ali, a coisa da tela, do cinema, de estar nesse meio, já chamava o Cid Moreira desde esse primeiro momento. E o fato é que, a partir do momento que chamou, ele ficou perto disso, né? Sempre gostando do cinema, sempre próximo daquilo tudo, embora não tivesse nenhum tipo de proximidade para poder começar a trabalhar com isso. O Cid Moreira nasceu em Taubaté. Taubaté, assim, qual a pretensão, né, de uma criança ali de 7 anos, vai assistir o Chaplin? Como é que você sabe que você vai... Não... O chamado fica na memória, o troço é memorável, né? Depois é que você vai vendo que, olha caramba, desde lá já tinha um negocinho me chamando para lidar e trabalhar com isso. E o Cid nasceu em 29 de setembro, do dia do meu irmão, o Thiago, nasceu no mesmo dia, de 1927, em Taubaté. Taubaté que infelizmente é mais conhecido pela grávida de Taubaté. Deveria ser conhecido pelo Cid, né? Taubaté não pela grávida de Taubaté. Taubaté tem coisas melhores. Então aí quando a gente vai pro nonagenário, olhando para os 7 anos, né, é fácil de você ver que aquele evento, assim, o Flash Gordon que você assistia na televisão, o cinema, eu achei muito legal ele falar, essa TV do Flash Gordon, né, que você está assistindo o Flash Gordon, você vai trabalhar lá a vida inteira. Para você ver como essa memória infantil, esse impacto infantil e até mesmo que a gente fala aqui de imaginário, né? Veja, a TV do Flash Gordon, vamos dizer assim, a TV onde passava o Flash Gordon, onde ele vai trabalhar. Então, assim, também tem isso nessa resposta do Cid, é perceptível, assim, que, a criança se encantou pelo Flash Gordon e é lá que você vai trabalhar a sua vida inteira, né? Claro que não sendo Flash Gordon, mas podendo vivenciar essa questão da TV e do cinema que ele brincou quando era criança, né? Isso é muito legal. Eu acho que o nosso programa vai ter que chamar Náufragos Entrevista e comenta a entrevista, né? Porque a gente tá fazendo as duas coisas. Não é bem uma entrevista.
É quase o estudo de caso, barra grandes naufrágios da humanidade. Enfim. Até porque assim, né, fazer uma entrevista com quem já tem uma biografia é um negócio que facilita muito também, né? Também. Ajuda, né? Saber um pouco da história, esse tipo de coisa. Também tem E isso por mesmo. último, assim, né? Naufrágio do relacionamento, né? Aí a gente já começa a perceber que... Cidinho, faz isso não. Tem outras perguntas que a gente vai poder falar muito, mas se tem alguém que acompanha, ele deve ter muita gente que acompanha essas fofocaiadas que acontece por aí. Nesse ano 2021, o Cid acabou indo para as manchetes dessa turma da fofoca por conta de naufrágio de relacionamento, né? Familiares Então atrás. Teve esse tipo de coisa. Teve né? essas tretas aí, então, então ou seja, se tá incomodando até quando ele tá com 90 anos é porque é aquele naufrágio que não vai embora, né? Que fica, E né? também tem isso, né? Aquele que Naufrágio familiar de relacionamento, é sempre isso é 3 eterno. dedos de água no barco, a gente sempre tá penando pra tentar você enxugar tira de um lado, gelo, entra do outro, mais ou menos um isso. negócio mais ou menos assim. Mas enfim, então já ficou o primeiro conselho, a primeira resposta para o Cid de 7 anos. Chico, faça a segunda. Vou ler do teu aí mesmo, para Tá. não sair aqui. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na fase, como é que ele foi parar onde foi parar, né? Como é que ele entrou nesse mundo da locução, principalmente falando. Então, ele diz o seguinte: sua entrada no mundo da locução aconteceu de modo quase involuntário, com o senhor tendo sido pego de surpresa naquela entrevista na rádio que parecia ser para a área de contabilidade e era, na verdade, para ser locutor. Só contextualizando, na biografia, o Cid Moreira tinha uma possibilidade de trabalhar na área de finanças, contabilidade de uma rádio, que ele gostava muito, ele gostava da rádio, queria estar dentro da rádio de algum jeito. E ele foi para fazer entrevista achando que era para essa área, nunca se imaginou fazendo qualquer coisa voltado ali com a locução, de trabalhando. Mas quando chegou lá, o que aconteceu? Né? Foi chamado para fazer uma entrevista de voz, e passou. E a partir daquele momento ele vira locutor e nunca mais deixa de ser. Aí vem a pergunta: analisando com o olhar de hoje, o senhor considera que aquilo foi fruto do quê? Do acaso, da sorte, do destino, da vontade de Deus ou outra coisa? É um mistério, Mr. J. Nesse infinito mundo de possibilidades, todas as alternativas cabem muito bem. A voz era potente para meu tamanho e idade. Chamou muita atenção. Né? Mr. J. Mr. J, cara, é um mistério, Mr. J. Vocês acham que eu vou salvar esse trecho e usar quantas vezes na minha vida? Haja caixinha de pergunta pra tanto. É um mistério, Mr. J. Caixinha de pergunta, vai virar áudio do WhatsApp, vai virar figurinha com legenda, vai virar... É um mistério, Mr. J. Eu não ouvi. Eu tenho que ser sincero, a partir do momento que ele falou isso, eu não escutei mais nada. Entendeu? Sabe quando, tipo... Sabe? É um mistério. Eu não sei nem qual é a pergunta mais, eu não me importa a resposta. O truque foi revelado. Eu sou o Mr. J. É uma coisa... Pior que hoje, até você falou o truque foi revelado. Eu tô de bermuda hoje aqui. Não teve isso, foi o Cid Moreira que um dia tava de bermuda no Jornal Nacional. Teve alguma coisa eu acho dessa? Que ele com o chapelinho, eu acho que foi, né? Eu não lembro dessa história. Eu acho que teve alguma coisa assim. Sempre tem algo misterioso, né? Como é que... Bastidores sempre é. Mas, cara, é um mistério, Mr. J, cara. Meu Deus do céu, né? cara. Tá bom. Mas comenta aí, Chico. Eu tô aqui ainda degustando eu adoro essa resposta do Cid aí, porque ele dá... quando a gente fala em vocação agora, né? Não, lembrando, a vocação não é ele ser o locutor, não é exatamente, mas você vai... a vocação, se ela é um chamado, ela começa de um jeito meio misterioso mesmo. Isso que eu acho legal. A vocação, ela é um mistério que vai se revelando na tua vida, e você tem que aprender a contar a sua história à luz dessa revelação da sua própria vocação. E no Cid Moreira você tem lá os 7 anos, aí de repente um acaso ali não foi um acaso. Aí ele diz o aspecto material da coisa. Eu tinha uma voz muito potente pro meu tamanho. Chamou a atenção e o cara teve o tino, né? Eu falei, cara, você não quer fazer o teste pra locução? Faz mais sentido que você entrar pra contabilidade. Óbvio que fazia mais sentido. E ele passa. Então ele entra no mundo da locução, ele não procurava, ele tinha um negócio que talvez seja aquela coisa de sonho de criança, que ele talvez nunca ousasse tentar alguma coisa aqui. De repente acontece, porque é como se ele estivesse sendo... Puxa, não, meu filho, você vai vir pra cá. Mesmo que você não queira, você vai trabalhar com isso aqui. Você vai fazer isso daqui porque a tua voz é que é o negócio. Talvez, assim, até ele tenha se... Isso que é interessante da vocação mesmo, né? Talvez ele tenha até se candidatado pra vaga de contabilidade, porque ele nem imaginava que ele pudesse trabalhar. Sim, ele só queria no estar front, perto, sabe? Só queria estar perto. Então é tipo, ele só queria estar perto, queria estar ali dentro daquele ambiente, né? Então quando você vê essa realidade, é realmente uma coisa da vocação. Só que a vocação, ela começa com uma questão de maturidade.
né? Toda vocação começa com uma questão de maturidade. No caso dele foi procurar um emprego, coisa super comum. Tem muita gente que a gente fala aqui, né, da questão da vocação por onde eu começo? Começa fazendo o que você consegue fazer e vai vendo se tem alguma coisa que te chama, seja no trabalho que você está fazendo ou não. Porque às vezes é uma questão de sorte também, né? Vai batendo na porta, né? Você vai batendo na porta. O Cid Moreira foi batendo na porta, por sorte teve um sujeito. E a gente vai percebendo que vocação é muito disso. É muito assim, a vocação ela nunca é para nós, né? Ela não volta para nós, ela é sempre para fora, né? Para ajudar numa questão para fora. Quando você descobre, né? você já está ali há muito mais tempo do que imaginava. Você já é para fora. Então, assim como a vocação é para fora, é uma ação no mundo para fora, para os outros, para o mundo, também a gente às vezes precisa da ajuda dos outros, né? Que nos reconheçam. Na história de todo mundo tem isso, né? Seja em jogador de futebol, seja em qualquer lugar, assim, em qualquer história que você vai ver, nunca é o self-made man, aquele que se faz homem mesmo, né? Ele nunca se faz homem sozinho, solitário. Ele sempre tem o quê? Sempre tem alguém que teve que confiar, dar uma oportunidade, esse tipo de coisa, né? Então, inclusive, né, eu e o Chico, a gente fala isso assim, a gente sempre agradece os náufragos que confiam no nosso trabalho e tudo mais, porque poderiam não confiar. E em algum momento eles confiaram. Então, assim, a gente precisa do outro. E aqui no Cid Moreira a gente vê isso, que teve uma maturidade do menino procurando um emprego, né? E isso abriu uma porta para muito mais, né? Para uma realidade completamente diferente, né? Exatamente. É isso que a gente percebe, né? Exatamente isso aí. Aquilo que hoje é fácil, aos 90 e tantos anos, depois de tudo realizado, você consegue olhar para trás e ver que isso tem um significado muito maior do que simplesmente um emprego e um acaso e uma sorte e tudo mais. Isso e é assim que eu acho que a gente tem que contar a própria história, né? Volta na tua história, você procura. Agora não vou me lembrar quem disse isso, mas quando você volta na tua história, a única parte que importa é a passagem de Deus na tua vida, quando ele faz as coisas acontecer e te botar no caminho. Então, 7 anos é o Charlie Chaplin, é o sujeito ali que bota ele porque ele tem uma voz potente, e tudo aquilo vai encaminhando ele para uma história de vida, de realização de vida que tem a ver com o que Deus quis, né? Não vai ganhar essa voz de graça. Né, meu filho? Não vou deixar essa voz passar despercebida. Então, da locução, obviamente que daí ele nunca mais saiu deste meio. Então, ele trabalhou em rádio, fez comercial, e aí vem o advento da televisão, né? E aí, é claro que a gente vai dar um salto aqui, porque a quantidade de trabalhos na biografia, a quantidade de coisas que o Cid Moreira fez é imensa, é gigantesca. A gente vai direto para aquilo que é o que fez o Cid Moreira se tornar nacionalmente conhecido, que é o Jornal Nacional, né? A bancada do Jornal Nacional. E aí é óbvio que daí ele teve que enfrentar uma série de desafios de ordem pessoal, de maturidade vocacional, e a gente foi querer entender, bom, vamos lá, na hora que você entrou na conquista, na briga da maturidade, queremos saber quais são as batalhas, né? Como é que foi essa história aí, né? Essas batalhas aí que você superou. Então vamos para a terceira pergunta. Quando estamos amadurecendo e tentando vencer na vida, por vários momentos enfrentamos o medo de fracassar, de que talvez não dará certo o que sonhamos e desejamos. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Aquele que poderia ter levado tudo por água abaixo? Poderia contar como o enfrentou e como enxerga isso hoje? Eu era bem enfesadinho, né? Hoje controlo melhor o meu gênio. Herdei isso das surras violentas que eu recebi do meu pai. Quando estava começando no jornal, fui advertido pelo meu chefe na frente dos colegas, de uma forma, vamos dizer, deselegante, né? Aí eu perdi a compostura. Comecei dando um chute assim naquela mesa, de máquina de escrever. Ela, quando o pessoal parava de trabalhar, ela virava uma mesa, né? E bati boca com ele também. Eu acho que eu poderia ter perdido o emprego. Era meio enfesadinho. Eu só me identifico cada vez mais. Era meio enfesadinho. Meteu a bicuda na mesa. Aê! Você imagina? Você consegue imaginar o Cid Mas Moreira? você imagina o Cid Moreira? Eu fico imaginando a voz do Cid Moreira. Imagine quando a galera fala assim, o cara tá engrossando a voz. Imagine o Cid Aquela voz de trovão, Moreira. né? Aquela voz de trovão. Uma coisa meio... Por isso que depois ele fez a voz de Deus e funciona tão bem, né? Porque... funciona muito. Agora, o pessoal aí, né? Bom, não vamos ser vistos por ninguém, mas se um dia a imprensa resolver ver, tem coisa ali que não está na biografia, que o Cid Moreira está nos dando em primeira mão exclusividade, né? Tem na biografia, tem a relação com o pai, outra época, outra geração, então, né? Aquela coisa da educação pelas pancadas que eu digo, uns tapas, alguma coisa assim. Então é óbvio que isso, né?
Ele mesmo falou, enfesadinho, talvez fruto dessa coisa toda. Mas essa parte ali, dele brigar ali no Jornal Nacional com o editor e tudo mais, correndo o risco de ser mandado embora para parar de ser besta, isso aqui no Boa Noite, aqui na nossa biografia, não temos elemento. E eu acho bem, bem interessante essa passagem. Porque você vê ali o sujeito que é o enfesadinho, mas tem a coisa da vaidade, né? Tem, coisa sempre tem, né? É. A vaidade... Acho que a Porque vaidade Fernando permeia Nogueira, muitas vezes, né? Ainda mais nesse meio, né? Que é o grande inimigo a ser combatido até o fim da vida, né? Sim. E ele bota a banca, bate boca, chuta a mesa. E aí, assim, é pra você também que tá assistindo o podcast ver que é gente como a gente, entendeu? Gente como a gente, não. Você acha que naufrágios são assim, naufrágios. não, isso é igual relacionamento, é igual maturidade, é igual tudo, sabe? Você acha que é tipo, não, essas pessoas elas começaram como se a vida do Cid Moreira tivesse sido uma linha só de subida, assim, né? Foi chamado com 7 anos, a partir daí só melhora. Não, às vezes tem esses negócios. E veja, imagine se o Cid Moreira numa dessa aqui me perde o emprego no Jornal Nacional, né? No more Cid Moreira. Né? O Cid Moreira não seria o Cid Moreira que a gente conhece. Não. Né? Eu ia ter uma outra história, tal, né? Com certeza, mas não é o que a gente conhece. Então, esses detalhes, assim, em toda a jornada de maturidade, mas principalmente de vocação, tem situações que parece que o sujeito ele passa na beirada do precipício, assim, e daí ele volta, sabe? Aquela coisa assim. Ele percebe que escapou, né? De uma... caramba, acho que ali podia dar muito ruim. Então, e é muito frequente, assim, quando você vai ver histórias de músicos, de artistas, a gente tem o nosso clube do seriado do Chef's Table, que a gente analisa todas as temporadas do Chef's Table, né? Que é aquele clube aquele seriado de chefes do mundo, de gastronomia. Você vê ali que todos contam uma história de que eu resolvi desistir. Chegou uma hora que eu não queria mais saber esse negócio de cozinha e daí eles voltam. Né? Todo mundo tem esse tipo de processo. Né? Até mesmo na Masterclass nossa Maturidade e Ritos de Passagem, que é uma aula que eu dou, falando sobre também maturidade, ritos de passagem, eu falo sobre isso, sobre você está em ritos de passagem, você está vivendo certas coisas, não é tranquilo, é sempre conflituoso, sempre vai ter uma tensão. E às vezes essa tensão chega num limite e que bom que você consegue voltar e que bom que tem um outro lado ali de uma pessoa que fala, não, tudo bem, Cid Moreira, dessa vez passa. Dessa vez passa. Talvez se o Cid vivesse hoje em dia com as responsabilidades afetivas que todo mundo está sendo cobrado sem saber bem por quê, talvez ele tivesse sido mandado embora. Sim, não. Foi demais. Foi demais. Escândalo, assim né? não dá pra fazer. Né? Então é aquela coisa. O momento podia ter dado bem ruim mesmo. Né? Talvez fosse ainda muito cedo para ele fazer esse tipo de coisa e ter umas costas quentes, vamos dizer assim, né? Então é sempre bom aprender com essas coisas. Tem hora que você tem que contar mesmo com a ajuda e a paciência dos outros, não com o que você faz. Exatamente. No final das contas. Mas vamos para a próxima pergunta que também está falando sobre isso, né? Falando sobre essa rotina, falando sobre esse trabalho do Cid Moreira, né? Porque no Jornal Nacional, quando conta isso aqui, tudo, o trabalho é muito intenso, né? É quase 24/24 para processar notícia. E vamos lembrar que nós estamos falando de uma época pré-internet, né? Na qual a notícia tinha que ser averiguada com reportagem em campo. Não era, às vezes, um telefone, mas você tinha que estar... Então a produção e a edição tinha que estar trabalhando o tempo todo e contra o relógio e tinha que ser preciso. Então é um trabalho muito extenuante e muito difícil. Então ele trabalhava muito tempo. E aí numa certa altura ele diz a quantidade de tempo que ele trabalhava e eu percebi, bom, se ele trabalhava todo esse tempo, não deve ter sido fácil para ele poder ter uma vida pessoal, pelo tanto que ele se dedicava ao trabalho. Daí a pergunta é justamente essa. No livro o senhor conta que trabalhava muito, tendo vezes que chegou a trabalhar 20 horas num dia. É sempre difícil equilibrar a dedicação ao trabalho com a vida pessoal. Acha que a devoção ao trabalho causou alguma dificuldade em seus relacionamentos? Olhando hoje, teria mudado algo ou agido de forma diferente? Olha, eu amo o que faço. A mentalidade da minha geração é que devíamos trabalhar muito para prover a casa. E a esposa cuidava da educação das crianças. Para dizer a verdade, nunca desejei e nunca levei jeito para ser pai. Sempre avisei as minhas parceiras sobre isso. Todos disseram que tudo bem, mas mesmo assim não houve jeito. Engravidaram achando que eu poderia mudar de ideia, né? Então eu tive 2 filhos biológicos. Uma filha que morreu por conta de overdose de drogas. O outro foi mimado demais e sofria alienação parental.
A mãe, por ciúme, quebrou meu carro todinho com uma chave de rodas. Aí eu fui convencido pela terceira esposa a adotar o sobrinho dela. E você soube, não? O resultado aí pelos jornais. Se fosse mudar alguma coisa, seria ter desistido das mulheres com quem me casei e esperado, assim, solteirão, né? A Fátima. Eu fiz a gente fez a pergunta, eu não esperava. Olha, veio naufrágio de relacionamento, naufrágio total, tudo misturado com aquela coisa da devoção. É uma resposta que o Cid deu agora que dá pra gente ficar aqui meditando muito tempo, cara. Eu acho Quanto naufrágio, né, cara? É muito naufrágio, mas eu acho é bom você conversa com alguém que chegou no final da vida e tem consciência, né, da sua realidade, né? Sim. E o Cid Moreira, e da sua assim, limitação, né? Falando em naufrágio de relacionamento, é uma coisa que eu sempre falo aqui. E Cid Moreira vem aqui para confirmar. Prestem atenção no que a outra pessoa está dizendo, pelo amor de Deus, você entende? O que acontece com o Cid Moreira? O Cid Moreira falou assim, eu sempre deixei claro isso. Eu sempre deixei claro. Não sou bom pai, não estou muito interessado. Não tenho esse interesse, né? Não é o meu perfil de pessoa, entende? E o que acontece, né? Como ele disse ali, as 3 primeiras esposas, né? Não, vamos aí. Sabe quando casar Sara? Sabe quando casar Sara? Mulher costuma fazer muito isso. Tem até aquela coisa que falam, né? Que o homem espera casar com que a mulher não mude e a mulher espera casar fazendo com que o homem mude. Se torna o que ela quer, né? Se torna o que ela quer, muitas vezes, assim. Mas a questão, assim, não é nem o homem e a mulher, mas a questão é se você está com alguém e essa pessoa está te dizendo, não quero. Quantas vezes na nossa caixinha no Instagram não aparece lá, tô namorando 5 anos, mas o cara não quer ter filho. Falo, então o que você está fazendo? Se você quer, por que você continua? Ou você faz uma escolha de beleza, eu abro mão disso, mas se o teu naufrágio, o teu desejo, o teu naufrágio é ele não querer porque você quer, então assim, nós chegamos numa conclusão bem óbvia. Ele não quer, você quer. Ponto final. Ou qualquer outra questão. Ou não precisa ser nem relacionamento, pode ser qualquer lugar. Tipo assim, vou sair com os amigos, coisa e tal, vou conhecer uma pessoa aqui, vou fazer um trabalho. Eles disseram que não é remunerado, mas não, eles vão me pagar assim. Sabe, quando a gente começa a evitar enxergar a realidade de fato, começa a dar os naufrágios, né? E o que é interessante do Cid Moreira aqui é essa coisa dele falar bem claro, assim, na minha época, né, o imaginário de relacionamento dele tinha uma cultura, que é a época dos nossos pais. Tinha uma cultura, que é o quê? O homem trabalhava e sustentava a casa, a mulher cuidava dos filhos. Ponto. Isso é machista, isso é não sei das quantas, enfim. Ele está sendo bem claro, esta era a cultura. Por isso que a ideia de o trabalho, como o Chico perguntou ali, né? Você acha que o trabalho causou alguma dificuldade em seus relacionamentos? Esse amor, né? A resposta foi sim. Né? Sim, a resposta foi sim. Mas a questão é assim, o Cid Moreira, para a época dele, ele estava fazendo como manda o manual, né? Tipo, eu trabalho, eu tenho minha família. E de acordo com aquilo que ele quer para a vida dele, né? Então, é o amor ao trabalho, então teve os relacionamentos. Quando ele diz ali, tem uma coisa que eu acho que é legal, né? Que é naufrágios costuma ser os de relacionamento, né? Eles não é que eles ficam com feridas abertas, mas eles são irresolvíveis, né? Porque você só constata, eles se tornam um naufrágio total, como por exemplo é o da filha. Quando ele conta que a filha morreu por overdose, né, que conserto pode haver numa circunstância como essa? Deve ter 1000 coisas que o Cid deve pensar que poderia ter feito diferente, não fez, ou que também não adiantaria ter feito ou não fez. Quando ele começa a olhar para esse aspecto, só pela filha, ou pelo outro filho, ou por aquele relacionamento e tudo mais, vai se vendo um contexto na vida como um todo em que você vai ter que aceitar que a coisa foi todo um naufrágio, e que na verdade assim, não era o que eu deveria ter feito para consertar, era o que eu não deveria ter feito lá no começo. Sim. E é por isso que ele chega nessa conclusão, assim, não devia ter casado com nenhuma delas. Né? E ele fala, eu fui claro nisso, fui claro naquilo, deu ruim naquilo que, bom, não era para ter, de certo modo, acontecido. Por isso a coisa a primeira pro menino de 7 anos, use preservativo e tal coisa. Fala assim, o Cid está sendo muito sincero e muito honesto nessa parte. Ele está sendo impressionantemente totalmente entregue aqui, náufragos mesmo, né? Tá entregando, entendeu? Fala assim, deu ruim.
Não era isso que ele queria para a vida dele. No finalzinho ele coloca ali a coisa, a Fátima vai aparecer aqui num contexto bem legal nas perguntas, que a gente até não esperava que fosse dessa maneira, mas esse é o grande naufrágio da vida do Cid Moreira, quer dizer, esse amor ao trabalho, tudo aquilo que faz a gente conhecê-lo, faz admirar o locutor, né, a personalidade pública que ele é. Quando nós vamos para a vida pessoal dele foi, sim, né, machucada, vamos dizer assim, por esses conflitos naturais da cultura que ele viveu, da devoção ao trabalho que faz ele ficar horas e horas e horas e horas. Isso não é só o Cid Moreira que fala. Se você for perguntar, fazer entrevista com trocentos outros jornalistas ou celebridades ou artistas, vai se ver isso. A gente não está muito longe disso. A gente também não está muito longe disso, trabalhando trocentas horas com internet, essas merda toda aí que faz a gente ficar online o dia inteiro. Então isso traz naufrágios, obviamente falando. E tem que ser feitas certas escolhas nesse processo. E às vezes, mesmo você fazendo uma escolha mais certa ou mais errada, não significa que vai dar bom, né? No final das contas. Então esse é o grande naufrágio da vida do Cid Moreira. Se juntar os 3 relacionamentos, bota os filhos, que ele adota o sobrinho, que ele fala, foi esse do sobrinho da ex, é o naufrágio de 2021, que deu uma treta grande. E assim, a gente não tá nem aí. Problemas de vida pessoal são problemas de vida naufrágio, que cada um tem os seus, cada um tem que lidar com aquilo tudo. E a gente vê um senhor de 90 e tantos anos, perfeitamente consciente dos seus erros, dos seus acertos e como a vida deveria ter sido. Mas não foi. Paciência, assume as responsabilidades e toca o barco. E é muito bonito. O que eu acho interessante na resposta dele é mais ou menos como se ele dissesse, né, na Fátima eu encontrei meu porto seguro, né? Enfim, sim, eu encontrei alguém que eu posso contar, né? Porque o cara falar isso, né? Eu não devia ter namorado ninguém, eu devia ter esperado a Fátima, né? Então isso é interessante, assim. E também a gente vê, né? Eu acho que eles estão casados há 20 anos, né? Eu acho que é isso. Então, assim, já com 70 anos, a partir de 70 anos, que o Cid conhece a Fátima e consegue ter esse... Então também é interessante isso. Para muita gente que está desesperançosa da vida, né? Que fica, para mim já deu, já passei por muitos naufrágios de relacionamento. Não dá mais para mim, chega disso para mim, coisa e tal. Veja, o Cid Moreira aqui fala, né, que não é a pessoa que gosta de festa, badalação, essas coisas. É a pessoa que com 70 anos ele casa pela 4ª vez, né? Ele encontra a Fátima, ele quer viver esta vida com a Fátima, e a Fátima está do lado dele. Então também tem isso, né? Tem alguns confrades, né? A confraria é nosso site para assinatura, né? E a gente tem alguns grupos de WhatsApp lá que a gente conversa com o pessoal que é o assinante. A gente está lá todo dia conversando, estamos nos grupos junto com eles. E eu falo assim que tem confrades mulheres lá com 22 anos que estão muito mais desesperançosas do que outras com mais de 50, entende? Tem gente lá que está dando aula de esperança, de perseverança, né? E botando o sonho em dia, vamos dizer assim, né? E tem gente com 22 que assim, minha vida já acabou, chega, entende? Então isso também é uma coisa interessante quando o Cid Moreira fala que, depois de tantos naufrágios você vai querer se envolver com alguém. Ele poderia, então, depois do 3º casamento, falar, eu não vou casar com mais ninguém nunca mais. Chega entendeu? disso, né? Eu só vou aqui aproveitar, quem tiver do meu lado, eu não quero mais, né? Não vou me apegar aqui. E o Cid Moreira mostra que tem esta possibilidade, mesmo depois de todos esses naufrágios. Né? E essa honestidade, humildade, sinceridade de saber, né, o que lhe cabe, do que não lhe cabe, de responsabilidades, não propriamente de culpas, né, com a dor que isso sente, porque você sente o coração sangrando, né, por conta de tudo isso. E é claro que esses naufrágios de relacionamento, o resultado deles é uma solidão muito grande, né? Não deu certo em nada, nem com filho, nada. Então tem algo que obviamente vai redundar disso tudo, né? E por isso que o encontro com a Fátima vai ter um peso talvez maior do que parece. Mas até pra gente, antes de chegar nisso, tem uma coisa que eu acho legal pra gente ver do quanto o Cid tem uma consciência plena de quem ele é, né? E do quanto o cara que chuta a mesa do cara lá, essa luta com a própria vaidade vai levando a adquirir uma humildade a partir do momento do talento que ele tem, daquilo que ele tem que entregar e, portanto, da sua responsabilidade com a sua própria vocação. Isso não tá nas perguntas que a gente fez, mas tem num trecho no livro que é justamente desse período todo que ele fica na Rede Globo, quanto ele fica conhecido. É claro que por ele ser a voz do Jornal Nacional,
todas as noites, né, as pessoas vão projetar no Cid Moreira um conjunto de coisas que é da Rede Globo, que é coisas que ele não é, que ele não representa, mas que ele está ali numa posição meio de vitrine. Né? Então tem uma coisa muito legal na biografia que vale a pena destacar, que é quando ele fala sobre isso, sobre o que ele representa para os outros, né? Que tipo de responsabilidade ele tem pela própria imagem no final das contas. E ele diz assim, está na parte 106 da biografia: sei que represento, como os outros funcionários, a linha de trabalho da Globo, mas no contrato está bem claro o que eu devo, o que eu posso ou não fazer. Sou apenas um locutor, amo o que faço e faço tudo por amor, por prazer. A linha editorial não está em minhas mãos. O mesmo empenho às narrativas de cinema e aos comerciais era o que eu dedicava ao Jornal Nacional e ao Fantástico. Pode parecer irônico, mas funciona mais ou menos como o Garrincha com os dribles. Não importa se é um jogo internacional ou uma pelada, a vontade de fazer o melhor é a mesma, como um prazer lúdico de colocar em prática um dom em que vibro, sinto prazer. E o melhor é que chamo isso de profissão, e ainda ganho meu pão enquanto eu faço o que gosto. Isso não tem nada a ver com grau de cultura, conhecimento, intelectualidade, é muito mais profundo, inconsciente. É interessante o fato de que aparecer todos os dias na vida das pessoas as faz quererem a minha opinião em tudo. Mais comum que eu, impossível. Muitas pessoas ligam o fato de estar interpretando uma notícia com essa questão, mas não é verdade. Nem elaboro os textos, nunca fui editor. Aos redatores sim devo os textos, e a eles cabe o discernimento e a capacidade intelectual. A mim cabe apenas colocar em prática o que mais gosto de fazer, que é dar vida, humanidade e emoção às palavras. Uma autoconsciência, claro, o livro escreveu com uns 80 e tantos anos, mas uma autoconsciência do que ele faz e até onde ele pode ir e o quanto vão projetar nele aquilo que não cabe para ele. Muito bem, Mr. Cid, muito maturidade bom. Gigantesca, né? Não, e a vocação é isso, né? Eu acho que às vezes tem essa coisa assim da vocação do povo achar que você vai virando um sujeito assim, cada vez mais adquirindo mais conhecimento e influenciar. Hoje em dia a gente tem muito disso, né? O sujeito que está na TV, ele também tem que ter opinião sobre política, opinião sobre não sei das quantas, opinião sobre aquilo. O cara tem que ser multifacetário. E quando a gente vê o Cid Moreira, esse final eu acho muito legal, né? A minha vocação é dar emoção e humanidade às palavras, entende? Então assim, se cada um fizer a sua parte, todo mundo sai ganhando. E o Cid Moreira sabe muito bem o lugar dele. E isso é muito difícil, porque como o Chico falou, neste meio, a questão da vaidade, a questão de você achar que tô sendo colocado de lado, tô sendo usado pelo sistema, ou tô sendo, sei lá, qualquer coisa do gênero, você começa uma luta de egos, né? E aqui o Cid Moreira dá uma aula de tipo, o meu lugar é esse, sempre foi esse. Aos editores, às pessoas, eles é que fazem eu tava lá para dar voz e emoção às palavras, né? Então isso é muito legal. Isso é muito bom. Até a gente teve essa experiência com o vídeo que está aqui na legenda, né? De realmente ele dá emoção às palavras. Porque, total. Completamente, né? E é por isso que o sujeito que lá está apresentando o Jornal Nacional, mas ele não está na posição do jornalista, do intelectual, do quem tem que conduzir as massas e as multidões. Ainda mais hoje em dia que o jornalismo virou militância política, né? Não importa para que lado seja. Onde vão muito além do que deveriam ir, né? O exemplo de Cid Moreira aqui é curativo para muita gente. E é por isso que o cara que apresenta notícia no Jornal Nacional, né, toda coisa formal, séria, aquela coisa profissional, é o mesmo locutor do Mr. M, do Mágico no Fantástico. Entendeu? Meu Deus, o Cid Moreira, e de um jeito diferente, assim, sim, porque o trabalho dele é dar voz a partir da locução, não é o dar a notícia em si. Sim, né? sim. Ele ficou muito tempo identificado com o jornalismo por conta do Jornal Nacional, mas como ele sempre soube, eu não sou jornalista, eu não produzo os textos, eu dou vida às palavras que me chegam. Isso é uma autoconsciência e uma humildade muito grande, porque podia achar que isso aqui tá uma merda, muda isso aqui. Né? Começar a querer dar pitaco. Sim. Por isso que deve ter durado tanto tempo, né? É claro, apesar né? do chute da mesa, durou muito tempo por conta disso. O Mr. M, infelizmente, não temos perguntas específicas a respeito dele, né? Na biografia tem uma coisa interessante. Você fala Mr. M, eu só penso em Mr. J. É verdade. Já tá nesse modo, né? Tem que fazer uma roupa agora de Mr. J. Já pensou, cara? Vai dar, cara, tipo um J. Tem aquela máscara, lembra aquela máscara? Dá pra fazer, cara. Aguardem, meus amigos, cenas do próximo capítulo. Faremos. E sobre o Mr. M, o que o Cid fala assim, na verdade, Mr. M foi um divisor de águas em minha carreira, depois de muitos anos sóbrios no sentido da coisa sisuda do JN. Eu tive de mudar meu estilo de narração, de mais sério para um jeito mais engraçado, mais despojado, o que foi um desafio. Imagine, poderia muito bem não agradar. A minha voz é muito grave, os mais velhos poderiam estranhar muito. E sabe o que aconteceu?
Descobri outro jeito de trabalhar e isso foi muito bem aceito. Meu amigo Luiz Petri é um dos principais responsáveis por isso. O texto contagiante, cheio de comicidades, deu vida ao mágico mascarado. Então a mesma coisa, assim como os jornalistas davam para ele ler as notícias sérias, aqui o Luiz Petri fazia algo um pouco mais leve. E ele deu vida ao Mr. M numa... E é engraçado, né? Realmente, porque... O fato de ser o Cid Moreira com toda aquela gravidade, aquela seriedade falando, o Mr. M tornava divertido. Não, e o Mr. M tem aquela aura de mágico, né? Tem aquela aura de vou desvendar um mistério, assim, que às vezes fica meio clichê, né? Fica meio cringe, como o pessoal chama aí, né? E o Mr. M, o Cid Moreira fazendo essa narração um pouco mais bem-humorada, você consegue se divertir com aquilo, né? Tipo, é só um mágico mostrando como as, né? É um mágico mostrando como as mágicas funcionam, né? Mas o Cid Moreira vem aqui, vamos ver semana que vem. Foi o Cid Moreira que tornou o quadro tão famoso. Ah, com certeza. Sem o Cid Moreira. Tanto que eu lembro, eu era muito pequeno, né? Quando que foi o Cid Moreira? Cara, fala aí. 90 e tantos, né? Quando foi o Cid Moreira? Deve Foi o ter. Mr. M. Eu acho assim, na minha infância, eu lembro muito desse. Mr. M. É muito marcante, né? Vamos ver se... Como também na Copa ele fez o Jabulange, não fez? Ó, 72 anos, faz a conta aí, Jota. 72 anos, é 20 anos atrás. De 98, dezembro de 98 a agosto de 99. Tá. Foi o período que ele ficou... Nossa, o Nossa, programa... foi isso? Foi. Um ano praticamente. Praticamente um ano, menos que isso. E a audiência chegava a dar 50 pontos. Hoje o Fantástico, se fizer 20, é muito. Nossa senhora. Não, louco, eu achava que era mais. Pra você ver, né, como que é memória afetiva, né? Memória afetiva, claro. Porque depois ficou reprisando, né? Não, ficou... Aquilo fica, né? Merecia. Tá? Não, um negócio muito, muito impressionante mesmo, isso daí. E aí é claro que daí se a gente vai avançando, já tá com 72 anos, o Mr. M vem com... Já tem uma imagem... Imagine, se o Cid fosse muito vaidoso, etc e tal, talvez nunca ele fosse se meter a fazer a narração do Mr. M. Né? Talvez não. Não. Né? E é depois disso que vai aparecer, então, o projeto da gravação da Bíblia, que foi o que, no final das contas, acabou levando as pessoas a fazerem o Cid querendo nos conhecer. Porque se não tivéssemos inventado aquilo, de pegar as gravações para falar... Um capítulo da história que a gente não falou aqui, e que eu acho que é muito bom frisar aqui, o que acontece é que é o nosso capítulo com o Cid, né? A gente contou como que o Cid se aproximou do projeto, né? Pela Nori, pela Lana. Por que essas pessoas fizeram o Cid se aproximar? Por que essas pessoas fizeram o Cid se aproximar? Por quê? Um fatídico dia a gente foi gravar o podcast especial de naufrágio de relacionamento número 64. Tá, tem vídeo no YouTube aqui também, a gente vai botar o link aqui embaixo. Vídeo? Então. Tem vídeo? Tem, o vídeo tem. E daí o que aconteceu? A gente foi falar de naufrágio de relacionamento e a gente começou a falar, tá, por onde a gente começa? E a gente começou a tirar sarro, assim, vamos começar pelo começo, né? A narração bíblica da história da humanidade é um puta de um naufrágio de relacionamento. Todos os naufrágios começam com um primeiro. Com o primeiro. E o primeiro é de relacionamento de Adão e Eva. E aí o que aconteceu? Nós fomos pesquisar. Vamos escutar. Né? Não fomos escutar antes, a gente foi pegar o relato bíblico, assim, podcast, né? É verdade. Pegamos a Bíblia e falamos, cara, mas a gente vai ler a Bíblia aqui, vai ficar meio estranho. Pegar alguém melhor, né? Pegar alguém melhor. Aí quando a gente foi pro YouTube, a gente falou, meu Deus do céu, é óbvio que tem que ser o Cid Moreira. Tem que ser o Cid Moreira. Tava tudo no YouTube. E a gente foi pesquisar lá do tipo, pra ouvir como é que tava também, porque na minha memória também infantil, minha mãe tinha algum livro da Bíblia em áudio, já tinha ouvido aquilo, né? Porque depois do sucesso da gravação da Bíblia, acho que toda casa tinha um box, né? Quem escutava rádio, Natal, rádio no carro, 6 horas, a hora da Nossa Senhora, isso aqui botava o Cid Moreira cantando, falando. Não existia podcast naquela, hoje seria podcast do Cid Moreira. E aí o que aconteceu foi que a gente foi ouvir, casou demais, e foi o fatídico momento em que a gente pegou o trecho do E Eu Comi. Né? Isso, que até hoje nós que é o Adão se justificando para Deus. Isso. Que foi que você fez? Que foi que você fez? A mulher, ela me deu uma maçã. Eu comi. Né? E uma coisa que daí a gente... Na biografia a gente descobre... Tá aqui, né? Que o trabalho do Cid, que é profissional, mas as pessoas que foram gravar juntos com ele são pessoas assim que são amadoras. Amigos, né? Amigos, que ele foi indicando e tudo mais, não é todo mundo ator, locutor, profissional e tudo mais. E é por isso que existe esse elemento que torna as gravações ali da Bíblia do Cid Moreira, tem um elemento em que você consegue até se divertir também com aquilo. Não porque tá fazendo qualquer... Um monte de gente se horroriza com o que a gente faz e tudo mais. Não estamos fazendo, né? Tá ali na própria gravação, permite que você retire aquilo. E tem uma coisa sensacional, que até hoje... Todas as liturgias do ano
na qual é lida essa passagem do Eu Comi, as pessoas nos mandam mensagem para dizer assim, hoje é o dia que eu tive que me segurar na missa para não rir. E o que eu acho legal é que, assim, não é porque tá rindo e desrespeitando a missa, não, é porque a passagem bíblica ficou muito mais guardada por conta do que a gente fez aqui com o negócio todo, e por isso que a gente continuou fazendo os grandes náufragos da humanidade, usando a Bíblia narrada pelo Cid Moreira com esses outros personagens, onde isso acaba sendo até mais catequético do que muita coisa que as pessoas se catequizam por conta. Sim. O que eu não sabia, e fiquei sabendo pelos vídeos agora, é que esse naufrágio do E Eu Comi é o naufrágio do Cid Moreira. Se ele for chegar pra Deus, ele vai dizer, eu comi, não usei o preservativo, eu casei e eu comi. Não é, cara? Agora que eu me liguei, cara. Faz sentido. Tem naufrágio de relacionamento. E eu comi. É um pecado original, é um adâmico, cara. Veja que eu comi. Porque não é ele que fala na gravação, né? É verdade. Mas é verdade, Cid, cara. É verdade, é um naufrágio de relacionamento. E eu comi. Não, perfeito. Fechou. É isso mesmo. Fechou. Só que aí o problema é o seguinte, qual é a consequência de você comer? O que aconteceu na Bíblia, cara? Depois de 9 meses você vê o resultado. A questão é que a gente pegou então esse trecho, a gente começou a usar, como disse o Chico, fez sucesso, coisa e tal. E a gente ficava nessa coisa, tipo, imagine se o Cid Moreira descobre a gente, né? A gente ficou nisso. Eu falei assim, cara, será que não vai dar problema? Será que não vai dar problema? Ele vai ficar chateado. Será que ele não vai ficar chateado, coisa e tal? Então aí tem essas narrativas. A gente não ficou com medo da igreja, dos padres xingar, excomungar. O nosso medo era com o Cid Moreira. Já tá acostumado. O problema é o Cid Moreira. O problema é o Cid Moreira. Mas foi isso, assim. E aí o que acontece, então, voltando para a história do Cid Moreira, né? Ele faz lá o JN, vem o Mr. M, e então vem o momento da gravação da Bíblia, né, que é um dos grandes marcos da vida dele, né? Então a gente resolveu fazer uma pergunta também sobre isso, para a gente poder saber como que foi essa história, como é que foi essa questão, né? E também no livro ele traz algumas coisas sobre a própria conversão dele, que são muito interessantes a gente comentar também, tá? Então eu vou fazer aqui a quinta pergunta e vamos ouvir a resposta do Cid Moreira. A gravação dos textos bíblicos lhe devolveu a fé em Deus, em Jesus Cristo, conforme conta no livro. Mas teve um momento específico em que o Senhor se converteu, relatado na página 182, quando depois de jantar sentiu uma dor incrível provocada pela solidão, e de joelhos pediu a Deus um sinal do que fazer para tornar a sua vida mais significativa. Poderia dizer se recebeu esse sinal e qual teria sido? Eu acabei dormindo no tapete onde estava, de tanto chorar. Mas uma paz incrível invadiu meu ser naquela noite. Cerca de 20 dias depois, quando vi a Fátima pela primeira vez, entendi que Deus tinha ouvido a minha súplica. Essa parceira revolucionou a minha vida. Ela não tem pai, nem mãe e nem filhos. Tudinha para mim. Minha parceira de profissão, e melhor ainda, tinha feito análise. É muito brincalhona, divertida e bem-humorada. Ela deu leveza a toda a minha rigidez. Nesses 21 anos, temos feito coisas incríveis juntos. Ela é uma jornalista muito competente, muito criativa. O entusiasmo dela me impulsiona. Bonito, né? Isso que é sinal de Deus, né? Cara, vem com nome e sobrenome. Você aí, com 25, achando que acabou a vida, o mundo, porque você não tem um namorado. Se Moreira, 70 e tantos, vai encontrar o amor da vida dele, depois de naufragar lindamente vários, né? E eu acho sensacional essa narração dele, assim, de ter dormido no... Imagina se dormir no tapete da sala depois de chorar a noite inteira com sentimento de solidão, cara. Isso aí foi É um naufrágio total do cacete, né, cara? Ele tem, no contexto da biografia, né? Quando ele tá falando disso, ele fala assim, em algum momento a gente para pensar e se dá conta que se sente imensamente sozinho. Daí a Fátima aqui, né, interrompe e ela diz assim: repentinamente, o locutor faz uma pausa e fica em completo e profundo silêncio, imerso em suas reminiscências. Depois de alguns minutos em que era possível escutar somente sua respiração meio ofegante,
Ele continua a expor seus sentimentos. Certa noite, depois do jantar, sentei em uma poltrona no meu escritório e senti uma dor incrível provocada pela solidão. Nesse dia eu chorei. Chorei muito mesmo, de soluçar, de doer a alma. Quando não suportava mais essa dor, me ajoelhei e pedi a Deus um sinal de que eu deveria fazer para tornar minha vida realmente significativa. Não que eu me considerasse mais merecedor do que qualquer outra pessoa desse contato com o divino. Esse mundo da criação em que tudo flutua e gira vagando no imenso espaço em que a gente passa esses anos da nossa vida, já é por si só divino e maravilhoso. Só esse fato já merece celebração. Mas nós, miseráveis, que andamos de um lado para o outro sem saber para onde estamos indo, nos destruímos mutuamente. Mesmo assim, queremos um contato com o todo, com o que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Eu desejo parar devagar que nem cego e usar os atributos que me foram dados de maneira inteligente. Quero promover meios que me permitam que eu viva e que deixe viver todas as outras criaturas que se encontram nessa mesma casa que me foi emprestada, que é o planeta Terra. Mas nós, miseráveis, que andamos de um lado para o outro sem saber para onde estamos indo, nos destruímos mutuamente. Ele sentiu a puta de uma solidão, que é o resultado de naufrágio de relacionamento, quando você vai meio que perdendo as esperanças. Sim. Né? E a solidão dói para um cacete também, né? E aí ele pede um sinal, ele pede alguma coisa, me dá um sinal. E o sinal que Deus dá para ele é a Fátima. Uhum. Né? Ela aparece na vida dele, e aí tudo que ele tá falando ali já se vê assim, que o resgate dos naufrágios de relacionamento dele veio através dela, e com todo o entusiasmo dela, etc, etc. O processo de gravar a Bíblia, ele já tinha gravado algumas coisas bíblicas antes, mas de gravar toda a Bíblia como um projeto de o que eu vou fazer com a minha voz para levar isso para as pessoas e tudo mais, vem desse encontro muito profundo com a sua própria solidão, que leva ele a suplicar por Deus, e ele reconhece que Deus atende. É sempre assim, né? Quando você se desarma e se pede alguma coisa, de algum jeito Deus te responde. Às vezes você não quer escutar, mas ele responde. Quando a gente é fraco é que a gente é forte, né? Então, Mais ou menos isso. Eu acho que é interessante esse naufrágio total, assim, né? E pensar, né, que é um homem lá com seus 70 anos, depois de tudo que passou, ainda pedindo um sinal para Deus, né? Eu acho que a história do Cid e as respostas que ele dá é muito a questão da esperança, porque depois disso ainda vai ter a gravação. Eu tive a oportunidade um dia de conversar com o Cid e com a Fátima numa ligação um dia, e ele falou assim, não, foi a Fátima que olhou para mim, né? Ele falou isso para mim. É a Fátima que olhou para mim e me resgatou, né? Como homem, como profissional. Ela deu, não foi só um entusiasmo, uma distração. Foi uma mulher, segundo o Cid, que conseguiu olhar para ele e não ver um idoso, né? Resgatar. Até a própria Fátima falou assim, resgatar o homem que existe no Cid Moreira, né? Por quê? Porque quando você encontra quando você vê hoje o Cid Moreira, até se você segue ele no Instagram, assim, é interessante, o homem tá fazendo mais atividade física que nós todos juntos, entende? Ele tá ativo. Come muito melhor que a gente. Com certeza, e tá muito mais feliz se bobear, entendeu? Então, assim, nesse sentido, assim, né? Que o sinal, muita gente fica também falando isso, eu queria um sinal de Deus, um sinal de Deus, um sinal de Deus. Às vezes, assim, você vai ter que interpretar o cacete do sinal, entendeu? E você vai ter que fazer uma aposta, porque também quando o Cid encontra a Fátima, é uma aposta que ele tá fazendo. Todos os relacionamentos são uma aposta. A vida é essa aposta, né? Não, e casou, aquilo que ele não teve com as outras, teve com ela, né? Tipo, ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filhos. Ela falou assim, poxa, ela tava toda pra mim, e ele tava todo pra ela, porque Sim. ele tava numa solidão também tremenda, com todos esses naufrágios, e o encontro foi maravilhoso, e é nítido, tem mais aqui, né, que a gente vai responder, mas é nítido que a Fátima acaba servindo desse instrumento de resgate do Cid nesse processo, de trabalhos, né, como ele diz assim, o entusiasmo dela me move, né, acho que essa última Até frase acho que ele fala. as redes sociais quem cuida é a Fátima. Acho que é a Fátima, né? Tipo é nítido que talvez assim. ele não tivesse saco pra isso, né. Tanto que foi até, Fátima, muito obrigada. Quem gravou todos esses vídeos. Gravou todos esses vídeos, teve que mandar pra gente, deu uns problemas, conversamos, conseguiu resolver essas coisas. Muito obrigado mesmo também, né? Teve isso, né? Mas assim, falando dessa questão, dessa conversão, também na biografia volta, né? dele, também tem um relato de quando ele fala sobre o batismo, né? Que foi lá porque no Jordão, né? Além, tem todo esse lado pessoal daquilo que Deus deu para a vida dele, mas tem um movimento do Cid Moreira em direção a Jesus Cristo, né? Porque em setembro de 2009, né, próximo ao aniversário dele, ele estava em Israel, ele decide se batizar novamente. E daí tem um relato dele falando, né, sobre isso, que é as águas límpidas, um ambiente cuidadoso para a realização do batismo, né, já quando ele já estava lá. As poucas palavras, a renovação da aliança com Deus e o arrependimento dos erros passados na tentativa de fazer melhor daqui por diante. Por todos esses motivos, valeu a pena ter voltado a Israel. O interessante é que eu não havia pensado em ser batizado no Jordão antes, mas dessa vez foi diferente. Tive muita resistência à ideia no começo, mas depois fiquei me questionando, por que não?
Esse é um ato muito pessoal que faltava na minha vida. Na infância, ainda bebê, fui batizado na Igreja Católica. Hoje, quando completo quase 82 anos, por minha livre e espontânea vontade, volto para confirmar os votos que meus pais fizeram em meu nome. 2009, faz todo um processo, né? Aquela noite, chorando no tapete, solidão, pelo amor de Deus, me dá um sinal, vem a Fátima. Já tinha 10 anos que tinha conhecido Já a tinha Fátima. 10 anos, aí vai nesse movimento do trabalhar com a gravação da Bíblia, que obviamente vai fazendo ele retornar cada vez mais para os braços de Jesus Cristo. E aí ele faz essa confirmação do batismo dele, né, na Igreja Católica, por livre e espontânea vontade. E óbvio que você está lendo um negócio desse, você sabe, isso aqui é para valer. Né? Isso aqui, obviamente, não é para aparecer, né? Não é para posar de bonito, né? E as conversões, né? Eu acho interessante as conversões de quando a pessoa já está aí na melhor idade, quando já tem longo caminho de vida, né? É muito interessante porque chega aquele momento que é uma conversão que você não está fazendo por bonito, né? Você percebe que tem esse toque, assim. Até a gente já falou aqui, tem até um estudo de caso na confraria sobre a história do Johnny Cash, né? Aprendendo a morrer com Johnny Cash, né? O Chico fala sobre... Né? E o Johnny Cash também, na idade já avançada, tem uma conversão, assim. Então é muito interessante quando a gente vai percebendo esses movimentos. E veja, ele já tinha gravado grande parte da Bíblia aí, né? Eu já tinha gravado a Bíblia inteira, não sei. Eu acho que já tinha ido tudo. Mas veja, ainda assim, né? O processo de conversão é esse processo. Não é igual o buffet religioso que muita gente faz. Não sei se é aqui... Se eu quero isso aqui, converte uma religião. Onde você está no controle outra. do processo. Né? Não, ali é muito interessante de ver. Né? E é por isso que daí, quando a última pergunta que a gente fez para o Cid foi justamente a partir da leitura da biografia, porque passando por tudo isso, né? Como a gente disse no começo, se começa de uma maneira misteriosa, Deus vai revelando as coisas na vida dele e, de certo modo, você tem um vislumbre do qual é o propósito, porque a vocação da vida da gente é o propósito da nossa própria vida. E a gente é justamente isso, né? Tem uma certa altura que ele estava num programa... A pergunta já é assim, num programa da Ana Maria Braga, o Mais Você, o senhor disse acreditar que todos os anos trabalhando no Jornal Nacional e a credibilidade adquirida foram, na verdade, preparação para a gravação da Bíblia. Considera que esse foi o propósito de Deus para a sua vida? Qual foi esse trabalho que a tornou mais significativa? Tenho certeza disso. Pouco depois que conheci a Fátima, comecei a gravar a Bíblia na íntegra. Eu não tinha recursos para o projeto. Pensávamos nos cegos e analfabetos. Foram entregues CDs para todos os institutos de cegos no país. Isso me trouxe muita satisfação e alegria. Foram perto de 7 anos de gravação. Muitos amigos colaboraram voluntariamente com suas vozes. Esse trabalho rendeu muito pouco em questão de... Não é questão monetária, né? Na época, os patrocinadores achavam que era um trabalho extenso, muito longo e não tinha retorno. E eu já estava com a idade, né, 72 anos, meio avançada, né, na cabeça deles. E isso não daria em nada. Mas hoje, né, vemos essa Bíblia espalhada em tudo quanto é canto. Para mim foi uma grande vitória. Isso é maravilhoso, né? Ele, nitidamente, depois da Fátima, veio a gravação da Bíblia, 7 anos, não deu dinheiro, deu um trabalho miserável, aquilo tudo, mas olha o impacto, cara, que isso... As pessoas não têm noção, muitas vezes quem segue internet, YouTube, essas coisas, em geral, né? São pessoas que não têm uma noção do que é 70% das condições em que o povo não tem tempo para ficar assistindo esse tipo de coisa, entendeu? Tá uma merda federal da vida e tudo mais. Chegar o CD do Cid Moreira com a Bíblia, para quem é cego, para quem não sabe ler, para quem não tem tempo para nada e tudo mais, não dá para dimensionar o efeito que isso pode ter em termos de conversão. Imagine, todos os lugares de cego. Não, e tem outra coisa, né? Até quem não tem a dificuldade com a questão da leitura e tudo mais, né? Escutar o Cid Moreira narrando, né? Tanto que é uma das coisas que a gente utiliza como recurso de vários podcasts nossos aqui, porque quando você escuta o Cid Moreira narrando a Bíblia, você tem essa percepção diferenciada. Sim. Né? É diferente, é um outro tipo de aproximação do relato bíblico, coisa e tal, né? E é maravilhoso, pô. Tanto que, assim, até hoje, né, estamos fazendo aqui em 2021, estamos fazendo aqui perguntas sobre a narração, a gravação da Bíblia, né? Você encontra no YouTube,
Você magistral. pode, tem vários 1000 views lá, os trechos, e vai ser assim, porque como é que eu vou dizer? É uma obra aí, é um patrimônio do audiovisual nacional. Sem dúvida o Cid alguma. Moreira. Sem dúvida entende? alguma. E o contraste dele, da voz dele profissional, grave, pesada, sempre é Deus e Jesus, é ele que fala. Com as outras pessoas, os amigos, que justamente por conta do dinheiro teve que ser pessoas mais sem o aspecto profissional, o contraste faz a voz de Deus e a voz de Jesus Cristo ganhar uma dimensão ali maior do que a que você consegue dar quando você lê sozinho, entendeu? Então a gente faz da zoeira e tudo mais, mas é um jeito de você prestar atenção no que o Cid Moreira tá falando ali naquele negócio. Porque quando tem lá o anjo carioca, que parece flanelinha, entendeu? Tem todas essas coisas que a gente faz aquela zoação, mas, meu amigo, através desse negócio quebra aquela distância com aquilo tudo, você fica mais diante daquilo e aí a voz do Cid Moreira faz o serviço. Faz o serviço, cara. Faz o serviço. É muito legal de ver, um propósito de Deus, quer dizer, não é que tudo aconteceu para isso. Não, ele consegue ver a história toda dele vindo e fala assim, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E aí é claro que a gente está diante de um senhor de 90 e tantos anos, no qual ele só pode se sentir muito grato, né? Com relação à vida. Deus deu a ele a companheira que ele pediu a Deus talvez desde sempre. Sim, né? sim. Mas talvez não estivesse preparado para isso também. E é aquela coisa assim, né? No relacionamento, né? Quando você encontra alguém, é tipo... Não, eu encontrei quem eu precisava, né? Não quem eu queria. Porque muitas vezes é isso, né? É isso a gente mesmo. precisa encontrar quem a gente precisa na vida, né? E talvez naquele momento ali Deus falou, não, vou mandar alguém para poder ajudar, né, o Cid Moreira. Mas é muito interessante, né? Então foram essas 6 perguntas que nós fizemos pro Cid Moreira. De novo, muito obrigado, Nossa, Fátima. sem palavras. E Cid, foi sensacional o que vocês fizeram, né? Ainda tem mais um emocionados. trechinho aqui pra gente encerrar nosso podcast. Claro. Mas a questão é essa, assim, a gente consegue ver esse relato desse homem que com 7 anos de idade já entrou na rádio, aquilo já se transformou na vida dele, já tinha um impacto emocional no imaginário dele quando foi assistir o Chaplin. Teve uma história grandiosa com naufrágio, chutou mesa, aí enfesadinho, teve que ir aprendendo a fazer isso. Depois de estabelecido como âncora do Jornal Nacional, teve ainda esse Mr. M, e aí no meio de um naufrágio total ele consegue então resgatar, e no final, aí, no recente, né, na vida dele, aí, ele consegue gravar a Bíblia, que eu acho que também foi um empreendimento que hoje em dia acho que a gente até entenderia, que hoje tem esse negócio de audiobook, sim. podcast. Mas hoje em não dia na a época que ele fez. Na época que ele fez, né? Ele tá com 94, né? Ele tava com 72, então, há 22 anos atrás, 20 anos atrás. Na época que ele fez isso... Não tinha rede social, né? Não tinha. Você olha e fala, cara, realmente... Porque quando ele fala do patrocinador, né? Era um trabalho muito extenso. Pensa, gente. Quantidade tem de que CD botar, pra fazer isso, tem que fazer um CD, tem que fazer uma capa. Tanto que tinha as caixas nas tinha lojas, as caixas. gigantes, um monte Eu de... lembro das caixas, assim. Absurdo. Eu tinha lá em casa, acho que minha mãe até hoje tem, né? Então, assim, ele faz isso e veja que é interessante, nesse momento, assim, de encontrar, né? Ser resgatado do naufrágio de relacionamento e, ao mesmo tempo, fazer uma obra dessa, né, para coroar uma vida de trabalhos, né? E é legal que tem, quando você vê uma vida realizada, você vê os 4 naufrágios, eles aparecem e você vê que o resgate é a integração da pessoa de uma maneira que os 4 naufrágios aparecem não como naufrágios, mas como partes do que é a personalidade, né? Porque o naufrágio total dele tem tudo a ver com a coisa do relacionamento, que é resgatado através do relacionamento com a Fátima, né? Quando você tem isso, você vê uma maturidade para falar dos seus naufrágios, falar dos seus erros, tem uma maturidade evidente quando você escuta ele e brilha a vocação. Sim. A vocação, o propósito, é maravilhoso. Dá para você conhecer o Cid Moreira mesmo sem você entrar em detalhes que não vão fazer grande diferença. Mas o que foi que aconteceu com não sei o que, com a fulana? Não faz a menor. Naufrágio é naufrágio, entendeu? E é legal porque na biografia, quando chega no final, o Cid, é a coisa da humildade mesmo, ele faz uma pergunta a respeito disso. Quando as pessoas me conhecem, né? O que elas vão pensar quando elas passam da voz, né? Sim. Que é mais ou menos o que a gente tentou mostrar. Ele diz assim, ó: grande parte do tempo em que tenho oportunidade, eu gosto de passar junto com a minha esposa, em nosso dia a dia. Jantar a 2, cinema, ouvir música com um bom vinho, fazer meus exercícios diários na academia, minhas viagens. Não vou à casa de ninguém, raramente recebo pessoas fora do horário comercial. Não converso coisas inúteis nem fofocas da vida alheia. Acho o meu tempo e das outras pessoas muito precioso. Será que os meus fãs vão continuar gostando de mim, do verdadeiro Cid? Essa é a pergunta dele. E eu acredito que a resposta só pode ser... Senhor, é óbvio que Mr. M, eu não
tem a menor dúvida. Eu gosto mais ainda agora. Não tem mistério. Essa resposta não tem mistério. É Não óbvio tem. que sim. É óbvio que a gente vai continuar gostando. É óbvio. Não Até tem, mais, cara. Conhecer as pessoas como elas são, a gente só gostar mais delas. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor pra isso. É, E assim, maravilhoso. a gente vai terminar então esse podcast, né, da entrevista com os náufragos aí, tão especial com o Cid Moreira, esse presente nosso de Natal, que está sendo gravado agora. É o nosso especial de Natal. Nosso especial de Natal está sendo gravado no Natal aí, próximo do Natal de 2021. A gente vai terminar com uma mensagem do Cid Moreira, falando um pouco dessa época também, que também está no livro, né? Está na página 177. Dá para tirar várias mensagens, mas eu escolhemos uma aqui para ficar como mensagem de Natal do Cid. Escolhemos e também fica como a nossa mensagem, né? Se você chegou aqui de gaiato e falou, mas tá, o Cid Moreira, eu conheço o Cid Moreira, vocês dois eu não conheço. Então aqui embaixo também tem o link do nosso trabalho, do nosso site, osnaufragos.com.br. E para encerrar então esse podcast, encerrar mais um ano de trabalho, mais um ano de podcasts, a gente vai terminar com a mensagem do Cid Moreira e nós voltamos em fevereiro, tá bom? Então na primeira semana de fevereiro de 2022 nós voltamos com um podcast, né? Salvo se o meu pequeno segundo aí Tem esse porém. não nascer nessa primeira semana de fevereiro aí. Vamos ver como é que vai ser. Tudo pode acontecer. Mas olha, só coisa boa, né? Encerra com o Cid Moreira, talvez dê uma atrasada de uma semana, mas a gente não vai ter podcast em janeiro, tá bom? A gente vai dar uma respirada aí de podcast, acaba essa mais uma temporada e a gente então encerra aqui o ano. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Novamente, muito obrigado, Cid Moreira. Muito obrigado, Fátima, Nori, Lana. Muito obrigado por tudo isso. A gente é muito grato, ficamos muito felizes. E muito obrigado principalmente você, náufrago, que nos seguiu, que tá na confraria, que tá no Instagram, que seja onde estiver. A gente é muito grato. E vamos lá, Chico, dê voz ao Cid Moreira, se é que você é capaz. Mr. J. Vamos lá. Jesus nos deixou um legado sábio e maravilhoso. Revolucionário e muito difícil de colocar em prática. Nós continuamos, apesar de tantos anos depois que ele deixou sua mensagem, a atravessar o deserto. Continuamos muito parecidos com aquele povo bárbaro que o crucificou. Eu não sou melhor que ninguém em nada. Tenho meus erros, minhas insanidades. A única coisa de diferente que tenho é o fato de minha voz ser muito conhecida. Eu quero que ela seja instrumento útil para consolar e dar esperança. Como a Bíblia, em especial o Novo Testamento, serve para mim como um manual de instruções para viver neste mundo, eu desejo aproveitar minha voz e apresentar para outras pessoas essas palavras que me comoveram. Tenho muita coisa para consertar dentro de mim. O Novo Testamento, bem como o livro do Eclesiastes, que apresenta toda a sabedoria do rei Salomão, me tocaram profundamente. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. Boa noite. E aqui fica encerrado mais um podcast dos Náufragos. Boa noite. Um abração para todo mundo.